Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, saudade de Jesus. Estou aqui para mais um devocional Luz para a Vida Eterna. Estou aqui para mais uma breve meditação na palavra do Senhor Jesus. O texto que nós vamos estar meditando hoje se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 42, se não me falha a memória. Isso, 43. Essa história também, essa narrativa, ela está escrita ali no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 29, e também no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, se não me falha a memória. Mas eu resolvi ficar aqui em Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao 43, porque aqui o texto ele é mais riquíssimo em detalhe. Não quer dizer que os outros têm detalhe, mas aqui tem alguns detalhes que Deus me deu 7 motivos para mim permanecer na palavra, para mim e você permanecer na palavra, ficar com a palavra e continuar servindo a Ele. 7 motivos nós vamos ver aqui nesse texto sagrado. Então, o texto sagrado aqui, nós vamos ver que Jesus, quando ele sai ali de Bereia, que ele atravessa o Mar Jordão, em sentido a Jerusalém, ele resolve passar ali em Jericó. E nós sabemos que ali em Jericó se encontrava quem? O cego Bartimeu, o cego de Jericó. Então esse cego vivia ali do lado de fora da cidade, porque alguém naquela época que sofria de alguma deficiência, de alguma necessidade física, ele não poderia ficar ali no meio da cidade porque ele era escória. Então ele vivia ali pedindo esmola do lado da cidade a quem passava ali nos portões da cidade. Quem passava ali via eles, né? Com certeza não era só um cego, eram várias pessoas ali com várias situações que a gente já sabe mais ou menos o que era. Então aqui a gente vê aqui que eu não vou ler o versículo, os versículos todos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu não quero que o vídeo fique grande. Então, o versículo 36, quando Jesus está indo ali para Jerusalém, que ele resolve passar lá em Jericó, o versículo 36 diz assim, ó: ouvindo passar, a multidão perguntou o que era aquilo. Preste bem atenção, perguntou o que era aquilo. E ou seja, ele viu algo que estava acontecendo diferente. Ele ouviu algo que estava acontecendo diferente ali naquele lugar. E ele perguntando à multidão, aí o versículo 37, e disseram-lhe: é Jesus o Nazareno que passava. Ah, meu irmão, tu imagina. O cego Bartimeu, primeiro motivo, o cego Bartimeu, para você permanecer na palavra, ficar com a palavra e continuar servindo a Jesus. O cego Bartimeu, ele era cego fisicamente, mas o texto aqui, como ele é riquíssimo em detalhe, vai nos dar aqui o entendimento que ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele enxergava. Por quê? Vamos ver aqui no versículo 38, olha só. E então começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o primeiro motivo está aqui no versículo 36. E ouvindo passar a multidão perguntou o que era aquilo. Ou seja, você tem que ter um motivo para você estar atento quando é que é Deus que está falando. Quando Jesus quer falar contigo, quando Jesus quer fazer um milagre na tua vida, quando Jesus quer algo contigo. Então você tem que estar atento. Esse é o primeiro motivo, que você tem que estar na palavra, você tem que ficar com a palavra, você tem que permanecer na palavra. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo está aqui, ó. Ele começa a adorar. Dá a nós entender que ele era cego fisicamente, mas espiritual ele estava ali enxergando. Então ele começa a clamar, dizendo: disseram-lhe, versículo 38, quando disseram para ele que era Jesus o Nazareno, ele começou no versículo 38 dizer: então começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A clamar, ou seja, ele começou a gritar de uma tal forma. Esse é o segundo motivo. Você tem que ter a convicção que você tem que clamar a Jesus. Além de você estar atento, que é o primeiro motivo, o segundo motivo você tem que clamar. Tem que haver uma ação, para poder, naquela ação, haver uma consequência, para haver alguma coisa. Então ele começa a clamar. E aqui no clamar, quando eu digo que o texto é riquíssimo em detalhe, ou seja, ele era cego fisicamente, mas espiritual, porque de alguma forma ele tinha ouvido falar sobre essa profecia messiânica. Ou seja, ele começa a falar aqui sobre uma profecia messiânica, como está escrito lá em João 1, versículo 29, ele vai dizer assim: e no dia seguinte
Olhando João a Jesus e Jesus indo para ele, aí diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Então ele começa aqui a citar uma profecia messiânica. Então aquilo, ele se destacou aqui, tá? Então é isso que chama Jesus. Esse é o segundo motivo. Vamos para o terceiro motivo. Está aqui no versículo 39. E os que passava repreendia para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observe que o terceiro motivo é que você não pode se deixar se calar pelo que está acontecendo. Se alguém diz que você é um fracassado, se alguém te repreende porque você está fazendo a vontade de Deus, permaneça na palavra, fique com a palavra, continue servindo a Deus, porque quem vai te exaltar é Ele. Esse é o terceiro motivo. Você não pode ligar para aqueles que estão falando de você, para aqueles que estão te repreendendo. Continue na palavra, continue permanecendo na palavra, continue servindo a Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Terceiro motivo. Quarto motivo está aqui, ó. Está aqui no versículo 40. No versículo 40 ele diz assim: Então Jesus parando, mandou que lhe trouxesse a parte A do versículo. Observe uma coisa importante aqui. Os mesmos que estavam repreendendo ele se calar, para ele desistir do seu dia ímpar, do seu dia ali exclusivo, que a vida dele ia ser transformada, foram os mesmos que levaram ele para Jesus. Foram os mesmos que chegaram dizendo assim: ó, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, vai lá, vamos te levar agora ali onde o mestre, porque você se destacou. Ele não era só mais um na multidão ali, que estava ali perto da multidão. Ele foi alguém que se destacou. E aí ele vai até o encontro de Jesus. Então o quarto motivo é que você não pode desistir, porque aqueles mesmos que te repreenderam, que falaram mal de ti, que não acreditaram em você, vai ser os mesmos que vão te aplaudir, são os mesmos que vão te honrar. Tá? Esse é o quarto motivo, bota isso na tua cabeça. Quinto motivo, está aqui no versículo 41. Jesus faz uma pergunta para ele, dizendo: o que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, que eu veja. Louvado seja Deus. Lembra do que eu te falei? Não desista, porque se você se destacar, não precisa você se destacar para o homem ver, é para Jesus ver. Você tem que chamar a atenção, é de Jesus. Você não precisa chamar a atenção do homem, você precisa chamar a atenção, é de Jesus. Louvado seja Deus. Então aqui nós vemos o texto sagrado. Quando você faz a coisa certa, o milagre acontece. Então Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aqui está o quinto motivo. Aqui está o quinto motivo para você poder entender o que Deus faz na vida do ser humano. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Aí Jesus chega na tua casa e pergunta: o que queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Aí você vai contar sua necessidade para Ele, no clamor, na adoração. E Jesus, tenho certeza absoluta, Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Sexto motivo: e logo viu e seguiu. Ou seja, Jesus supriu a necessidade daquele homem. Jesus supriu a necessidade dele de tal forma que logo viu e seguiu, se tornou um discípulo de Jesus. Então esse é o sexto motivo que você tem para permanecer na palavra, para ficar na palavra e continuar servindo a Jesus, que Ele está te vendo. Ele não esqueceu de você não. Ele poderia muito bem passar direto e na sua viagem para Jerusalém, mas ele resolveu passar ali em Jericó porque ele sabia que tinha algo a ser feito ali. Então ele sabe o que precisa ser feito na sua vida e na minha vida. Então aqui olha, o sexto motivo, versículo 43: e logo viu e seguiu. Ou seja, Marcos e Mateus vai dizer que ele se tornou um discípulo de Jesus, aquele de seguiu, que é a mesma coisa. E aqui aí ele continua dizendo: glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Louvado seja Deus. Quando você faz a vontade de Deus, que você está na presença de Deus, que você permanece na palavra, que você fica na palavra, que você serve a Jesus, é notório isso na tua vida. O povo vê e o povo fica maravilhado que Deus está trabalhando na vida do ser humano, daquele que é um servo e servas fiel a Deus. Deus não deixa ele desamparado. Tem que haver alguma coisa na vida dele. Então Jesus faz isso na vida dele. Sétimo e último motivo que você tem para permanecer na palavra. Permanecer na palavra. Sabe por quê?
Sabe qual é o sétimo motivo? Esse homem aqui era cego fisicamente, mas espiritualmente ele enxergava, ele se lembrou da palavra. Então o sétimo motivo, muitas das vezes, nós somos bonzinhos aqui da vista. O que eu estou falando aqui se trata de um assunto espiritual. Você às vezes enxerga bonzinho, ó, da vista, mas não consegue ver o lado espiritual. O lado espiritual, então nós temos um lado espiritual. Que lado espiritual? Lá em João 8,32 vai dizer assim, João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele já tinha ouvido a palavra, ele já conhecia a palavra, ele conhecia a profecia messiânica. Preste bem atenção, ele conhecia a palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Tem alguém ouvindo a minha voz aí? Se tiver alguém ouvindo a voz dele e abrir a porta, ele vai entrar na casa dele e Jesus vai cear com ele e a pessoa da casa vai cear com Jesus e tudo vai se tornar abundância. Observe que no versículo 36 ele está dizendo: e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ou seja, Jesus está batendo lá na porta da tua casa, ó. Agora nesse exato momento ele está entrando dentro da tua casa aí. Ele está perguntando: tem alguém ouvindo a minha voz aí? O cego Bartimeu aqui estava atento, ó. Ele estava atento, ó. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou. Ou seja, ele percebeu que era algo diferente, que aquele momento ali poderia ser, e foi um momento ímpar. Foi um momento ímpar na vida dele. Então ele estava atento, ó. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Aí o versículo 37, e disse ali: é Jesus o Nazareno que está passando, que passa. Então ele: epa, eu vou abrir agora a porta do meu coração aqui, que é a minha mente, para ele entrar, que vai acontecer um milagre. Eu não vou deixar essa oportunidade passar não. E ele não deixou passar não. Então quando ele ouve, ele passa. Aí João 8,36 ele vai dizer: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeiro ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Terceiro ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se tiver alguém ouvindo a minha voz aí, ele vai entrar. Mas se você abrir a porta, ele só entra se você abrir a porta. Ele é educado. Ele é educado, ele só entra se você abrir a porta. Terceiro: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Está aqui o versículo 43. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Então assim, ele saiu de alegria, porque aquele homem vivia ali de pedir esmola, né? Eu sei que de alguma forma aquelas esmolas que ele pedia supria sua necessidade, mas não era o suficiente. Não era o suficiente para ele. Algo lhe faltava. Ele estava preso num cativeiro. E ele precisava ser liberto daquele cativeiro. Eu não sei qual é o teu cativeiro, mas eu tenho algo de Deus para ti hoje, nesta manhã. Que não importa o cativeiro que você está, Jesus pode quebrar esse cativeiro. Jesus pode quebrar esse cativeiro. Jesus pode destruir esse cativeiro e você vai se tornar uma pessoa livre, como diz lá João 8,36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, um servo de Deus. Louvado seja Deus. Serás um servo de Deus. Então, meus amados irmãos, está aqui a palavra. Nós aprendemos aqui 7 motivos e 7 lições de vida para permanecer na palavra. Permaneça na palavra. Agora eu vou fazer uma oração por mim e por você. Pai amado, Pai eterno, Senhor, graças te dou por esta palavra. Palavra esta, Senhor, que faz nós enxergar, Senhor. Eu sei que muitas das vezes nós temos a nossa visão física, mas nós não conseguimos enxergar o espiritual. Que hoje, meu Deus, esse vídeo, onde ele for chegar, Senhor, que ele possa fazer aqueles que têm a visão física, mas não têm a visão espiritual, que o Senhor possa fazer ele enxergar, Senhor. E aqueles que não têm a visão, Senhor, física, mas têm a visão espiritual, que o Senhor possa fazer um milagre na vida dele também, na vida dela. Pai, eu creio no poder da Tua palavra. Eu creio, Pai, e essa palavra ela tem um endereço. É o meu coração, é o coração de todos aqueles que ela vai ser alcançada. E eu creio que ela vai com Teu poder. Poder esse que transforma a vida, que restaura, cura e liberta e faz uma promessa de vida eterna. Pai, graças te dou. Continua nos dando, Senhor, dias abençoados na Tua presença, guardado por Ti, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.